Boa tarde a todos, bem-vindos. Em nome da Fundação Carlos de Gulbenkian, delegação em França, a Biblioteca Gulbenkian tem a honra e o privilégio de acolher esta tarde André Correia de Sá e Pedro Lopes de Almeida nesta primeira sessão de encontros da Biblioteca Gulbenkian em 2023, que congregam a palavra dos autores e dos investigadores. É com muito gosto que a Biblioteca Gulbenkian volta a colaborar com ambos. Gostaríamos, do mesmo modo, agradecer a participação de todos os que estão a assistir a este encontro e de vos desejar a todos um feliz ano novo. Um tempo de questões será reservado no final da apresentação. Poderão colocar as vossas questões ou comentários via chat da plataforma Zoom, que serão transmitidos aos nossos convidados, ou solicitar a palavra e dialogar com eles. Mas antes de lhes deixar a palavra, segue uma pequena apresentação de cada um. André Correia de Sá é professor associado no Departamento de Espanhol e Português da Universidade da Califórnia em Santa Bárbara, nos Estados Unidos, onde ensina literaturas de língua portuguesa e literatura comparada. Na mesma instituição, é vice-diretor do Programa de Estudos Latino-Americanos e Ibéricos e membro do Centro de Estudos Portugueses. É autor de Depressão e Psicoterapia em António Lobo Antunes, Qualquer Coisa que Me Ajude a Existir, pela Leia, em 2019, e mais recentemente de livros que respiram pensamento ecológico e solidariedade nas literaturas em português, editado pela imprensa da Universidade de Coimbra em 2021, do qual nos vai falar hoje. Também é coeditor de Mike Tyson para Principiantes, Antologia Poética de Rui Costa pela Assíria Alvim em 2017 e primeira antologia de microficção portuguesa pela editora Exodus em 2008. Para acompanhar André Correia de Sá neste encontro, Pedro Lopes de Almeida, entre 2013 e 2015, lecionou na Universidade da Califórnia em Santa Bárbara, nos Estados Unidos. Em 2018 e 2019, recebeu uma Mellon Graduate Fellowship in Collaborative Humanities do Kogut Institute for Humanities na Brown University. Em 2021 e 2022, lecionou na Brown University como Dean's Faculty Fellow no Departamento de Estudos Portugueses e Brasileiros. A sua pesquisa concentra-se principalmente em questões de representação, comunidades e identidades historicamente marginalizadas, de ecologia e meio ambiente, pós-humanismo, transnacionalismo e de colonialidade no Brasil, Portugal e Angola. Os seus interesses de pesquisa também se focalizam na teoria literária, cinema português, brasileiro, bem como o desenvolvimento curricular no ensino e aprendizagem de línguas estrangeiras. A ambos, muito obrigada por terem aceitado o convite da Biblioteca Gulbenkian. Vamos então passar à apresentação de livros que respiram pensamento ecológico e solidariedade nas literaturas em português, um estudo no qual André Correia de Sá, através de uma seleção de obras literárias de escritores portugueses, brasileiros e angolanos desde o século XIX até os nossos dias, pretende, através das suas investigações em torno do domínio da ecocrítica, cito, relacionar a imaginação literária com o pensamento ecológico. Pensamento ecológico, Ecological Thought, como o título da obra do filósofo inglês Timothy Morton, coluna vertebral teórica deste estudo. E desde já, deixo a palavra aos nossos convidados e, uma vez mais, muito obrigada. Boa tarde, bom dia, dependendo de onde os nossos ouvintes nos estiverem a ouvir. Bom, eu queria começar por agradecer o amável convite que me foi dirigido, em primeiro lugar, pelo André Correia de Sá, para conversar sobre este livro, e pela Cristina Costa, da delegação em Paris da Fundação Carlos de Gulbenkian. É com imenso prazer que eu me junto a estes rencontros de la Bibliothèque Gulbenkian, em Paris, e é redobrado prazer conversar com um colega e com um amigo como o André acerca de um livro que me deu tanto gozo ler e também escrever sobre, como livros que respiram. E eu vou começar justamente por fazer um momento de publicidade para todos aqueles que nos estão a ouvir. Caso ainda não tenham lido livros que respiram, aproveito para incentivar a fazê-lo, porque de facto é uma intervenção singular e
bastante necessária, oportuna no panorama dos estudos críticos das literaturas em língua portuguesa. Bom, André, como tínhamos conversado, a ideia é precisamente estabelecermos um diálogo, trocarmos algumas ideias, portanto vamos deixar de lado as formalidades e vamos falar sobre livros, e vamos falar sobre ideias, e vamos falar primordialmente sobre este livro que respira. André, eu gostava de começar por dizer-te que um dos aspectos que mais me seduziram neste livro é a forma como o próprio livro respira. É um livro que fala sobre outros livros que respiram e é um livro que respira ele próprio. E porquê é que eu digo isto? Eu creio que tu nas várias leituras que fazes ao longo deste livro, consegues fazer algo que é difícil fazer, e que é colocar em diálogo várias literaturas, várias culturas, vários espaços nacionais, vários espaços críticos, várias paisagens, sem que alguns desses espaços sufoquem outros espaços. Eu gostava de ler uma pequena passagem, André, se me permites, da tua introdução, que, a meu ver, resume muito bem esta dimensão de respiração do teu livro, e acho que serve desde já como um convite para quem nos está a ouvir para ler este livro. E tu dizes o seguinte, página 18. Outra parte importante deste livro consiste em sugerir que a prioridade dada a excepcionalismos nacionalistas e a retóricas messiânicas frequentemente sufoca formas ecológicas de pensar. Esta tese é silenciosamente declinada em diversos momentos. Em grande medida, o seu desenvolvimento passa por expressar uma atitude de reserva face a paradigmas, estereótipos e instituições culturais passíveis de serem descritos como, entre aspas, constantes identitárias. A ideia subjacente é que uma poética ambiental beneficia de um envolvimento emocional com formas de conexão, relação e intersubjetividade que se prolonguem de modo desenvolto em âmbito transnacional, mesmo partindo de territórios e sociedades particulares. Fim de citação. André, porquê é que este é um livro original? É complicada, mas eu, antes de responder, vou agradecer também, obviamente, à Biblioteca Gulbenkian, da Fundação Carlos Gulbenkian, Delegação de França, convite para organizar esta sessão, sobretudo a Cristina Costa e Isabel de Barros, que estão aqui e que organizaram primorosamente o evento. E, obviamente, um agradecimento muito especial a ti, Pedro, por aceitares, mais uma vez, debruçar-te sobre este livro e aceitares participar nesta conversa. A pergunta que tu fazes, obviamente, é uma pergunta curiosíssima. Normalmente é o tipo de pergunta que se faz a um leitor e não a quem escreveu o livro. Quem escreveu o livro pensa sempre que o livro é original. Eu vou responder da forma mais simples, talvez, que possa pensar. O livro será original porque é um percurso de leitura absolutamente pessoal. Uma viagem íntima por livros, por textos, por autores, por literaturas, por culturas que me são, digamos assim, muito próximas, em vários sentidos, e estão, para mim, numa relação contínua. Daí talvez que tu notes ou penses que o livro respira, justamente porque vai atravessando todas as fronteiras de âmbito nacional que possam pôr-se e que normalmente
nos levam a dedicar mais atenção ou menos atenção a um autor em função dessa sua componente, desse seu elemento identitário. Mas é original talvez em vários aspectos. É original talvez no modo como procura trazer leituras que não foram ainda feitas. Acho que é a melhor maneira. Eu não tenho outra maneira de responder a isto. Não é? Muitas das posições, muitos dos argumentos que eu desenvolvo não são argumentos consensuais. São argumentos que alguns críticos podem até ver como irresponsáveis, no sentido em que rejeitam uma certa tradição crítica e optam por fazer interpretações, por fazer um conjunto de especulações que não são habituais, que não seriam, digamos assim, à primeira vista, as mais corretas. E, portanto, acho que isso ajuda a trazer algum elemento de originalidade ao livro. Mas isso é uma pergunta, na verdade, que eu tenho de fazer a ti, porque, para mim, na verdade, ele não é assim tão original. Eu estive bastante tempo ocupado com estes argumentos e eles parecem quase naturais, num certo sentido. É normal, eu acho que tem a ver provavelmente com esse excesso de convivência com os teus próprios argumentos. Eles acabam sempre por nos surgir, acabamos por naturalizá-los. Isso leva-me à segunda pergunta, e a minha segunda pergunta acho que tem em si uma resposta ao desafio que tu me colocas, tu me devolves da originalidade. Eu creio que, em larga medida, a originalidade deste livro, desta intervenção no panorama crítico das literaturas em língua portuguesa, tem que ver com formas de irreverência das tuas leituras. Para quem ainda não teve a oportunidade de ler, o livro tem 8 capítulos, está dividido em 8 capítulos, e cada um destes capítulos aborda um ou mais autores, livros, filmes. E o escopo das obras abordadas é quase de cortar a respiração, desde Camilo Castelo Branco, Eça de Queiroz, Machado de Assis, Osvaldo de Andrade, Jorge de Sena, Rui Duarte de Carvalho, Pepetela, Luandino Vieira, Lobo Antunes, Alexandre Lucas Coelho, enfim, até Bacurau, o filme Bacurau, creio que é o último objeto sobre o qual te debruças neste livro. De facto, é um leque vastíssimo de referências, de obras, de textos, de discursos, e cada um deles é abordado, como eu referi, com uma certa irreverência, com uma certa indisciplina. Acho que há em cada um dos ensaios que compõem este livro uma forma muito particular de desarrumar a casa. E eu particularmente sinto-me bastante seduzido por essa leitura. Às vezes, em determinados momentos, enquanto lia o teu livro, pensava que tu escreves não como se não houvesse amanhã, mas de uma certa maneira como se não houvesse ontem. Isto é, tentando fazer uma espécie de tábua rasa e fazer uma leitura de cada um destes livros como se fosse a primeira vez. Como se fosse a primeira vez. Tentar estabelecer um diálogo arejado, para me manter na metáfora, um diálogo arejado com estes textos, sem o peso da gordura crítica, sem aquilo que ao longo dos anos se foi agregando a estes textos. E que, como fica claro do trecho que eu li, muitas das vezes tem a ver justamente com nacionalismos bacocos, que tu tentas colocar de parte antes de aproximar cada um destes livros. Tentar colocar de parte essa ganga
de ideias feitas, muitas das vezes, de lugares comuns, de estereótipos acerca de cada um destes autores. E olhar para eles com novos olhos. Então eu acho que isso é particularmente estimulante. E o que eu gostaria de te perguntar, André, é, neste processo de uma certa irreverência ou de indisciplina, o que foi o mais desafiante, o que foi o mais difícil no processo de construção deste volume, e também o que foi o mais divertido, aquilo que deu mais gozo. São ótimas perguntas. Desde logo porque é preciso confessar que às vezes, e essa posição de irreverência que é deliberadamente procurada, e portanto eu procuro enfrentar regimes críticos dominantes, posições críticas dominantes, e procuro desmontá-las e rearticulá-las. E rearticulá-las por meio de redescrições. Essencialmente o que eu faço em cada um destes capítulos é apresentar uma nova redescrição do autor. Às vezes sim, como se fosse um olhar fresco, um olhar novo, mas não como se fosse um olhar inteiramente desprovido de passado. Não é? Há um diálogo constante com uma tradição crítica e há um respeito muito grande de um conjunto de autores, mas, no entanto, há essa necessidade contínua em cada um dos capítulos, em cada um destes capítulos, de enfrentar essas posições críticas dominantes e em fazer argumentos diferentes, apresentá-los a outros olhos, mudar um pouco o ângulo. Não é? Isto às vezes cria-me dificuldades. Eu dou um exemplo. Os argumentos que eu apresento no primeiro capítulo a respeito de Camilo e de Essa, sobretudo a respeito de Essa, não são inteiramente compatíveis com os argumentos que eu apresento a respeito do mesmo Essa no segundo capítulo. Da mesma maneira, os argumentos que eu apresento a respeito de Mário de Andrade no capítulo 7 não são inteiramente compatíveis com a visão de Mário de Andrade que eu dou no capítulo 8. Portanto, algumas dificuldades contingenciais resultam deste modo de estar sempre a tentar alterar a perspectiva. Não é? Eu não digo que os argumentos são incongruentes ou inconsistentes, ou que aquilo que eu digo numa coisa contradigo noutro espaço. Não é exatamente isso. É o modo como uma mudança de ângulo muda também o meu olhar enquanto leitor. Não é? Portanto, a maior dificuldade talvez tenha sido essa, a de reunir num espaço necessariamente limitado e de um argumento cumulativo, porque este livro não é um conjunto de ensaios, embora muitos deles tenham sido publicados individualmente antes, mas o livro não é uma reunião de ensaios, foi concebido enquanto livro, mas essa concepção de livro, essa articulação das diversas posições num argumento cumulativo foi talvez o mais difícil. Não é? E isso obrigou-me, depois, digamos assim, de redigir, de pensar, de criar cada um dos capítulos individuais, obrigou-me a rearticular o livro enquanto todo e a fazer um conjunto de alterações que me permitissem ter esse argumento cumulativo transportado ao longo dos vários capítulos, tanto que ele acaba por ter uma estrutura circular. E o modo como eu termino falando de Alberto Queiro é, na verdade, um regresso a Camilo, e é um Camilo que eu queria mostrar no primeiro capítulo. Portanto, eu creio que a articulação dos vários capítulos num todo consistente terá sido o maior desafio e a maior dificuldade. Os momentos de maior divertimento, e foram muitíssimos, foi justamente o gozo de poder desconstruir posições críticas dominantes, muitas vezes parodicamente, muitas vezes recorrendo à ironia, algumas vezes, e não me orgulho disso, recorrendo ao sarcasmo e a uma falta de elegância, de diplomacia em relação aos meus antecessores. Mas isso faz também parte, digamos assim, do estilo que eu quis imprimir ao livro. Não é? Eu não queria que fosse um livro teoricamente muito denso, um livro cheio de jargão, cheio de vocabulário técnico,
que fosse apenas acessível a quem leu meticulosamente todos esses autores. Obviamente o trabalho de leitura que está por trás de um livro destes é imenso, tem de ser. Eu não consigo familiarizar-me com tantas coisas diferentes sem ler muitas coisas diferentes em grande quantidade. Mas, de qualquer modo, eu tentei escrever um livro que fosse, pelo menos nos seus eixos fundamentais, nas suas articulações fundamentais, acessível a uma gama bastante alargada de leitores. É evidente que, no panorama da academia, é um livro que também suscita certas reservas. Não apenas, mas também pela posição de dissidência continuada e de certa anarquia crítica, mas porque não é habitual haver tanta gente que domina tantas áreas. Não é? Sobretudo o cruzamento que eu faço e a sobreposição que eu faço entre a literatura portuguesa e a literatura brasileira, tratando de problemas muito diferentes. Não é? Eu trato de problemas que são muito específicos do modernismo brasileiro, problemas que têm sido, digamos assim, objeto de atenção bastante aprofundada e bastante diversa ao longo dos últimos anos, e ao mesmo tempo tento também abrir, digamos assim, a conversa com o leitor a uma dimensão mais genérica, digamos assim. É talvez essa a dimensão mais clara do que consiste o pensamento ecológico, tal como eu o trato neste livro. Não é? Eu creio que na introdução escrevo qualquer coisa, quer dizer, não me interessam nos termos deste livro, obviamente, as grandes crises climáticas. Portanto, não é um livro que procure marcar uma posição nesse sentido, mas interessa-me perceber justamente como é que todo este conjunto, digamos assim, de teorias, de argumentos, de posições, de discursos acerca do ambiente pode impulsionar novos modos de leitura, sempre com essa ideia, como tu muito bem repetiste, e que de facto é o ponto essencial do livro, de arejar certos livros. Não é? Mas se quiseres continuar, antes que eu fale contigo. Eu acho que fazes muitíssimo bem esse desempoeiramento de uma linguagem técnica ou de um jargão. De facto, é um livro que se lê com prazer e que se lê sem o entrave, sem, às vezes, as dificuldades e as dores de ler um trabalho académico. É um livro que flui bastante bem e muitas das vezes a sensação que eu tinha ao ler é que estava a ouvir, ou seja, lê-se como um diálogo, lê-se como alguém que está, de facto, tem um tom, por vezes, quase coloquial, o que me parece extremamente sadio. E é curioso tu apontares isso, porque ouvi em relação a alguns textos deste livro, enfim, de reviewers, que sim, é bastante fluido, mas o tom às vezes é muito conversacional, muito coloquial, portanto não é suficientemente académico. Eu ficava a pensar, você sabe o trabalho que me deu para chegar a esse tom coloquial, não é? Esse modo, digamos assim, fluido de interagir com o leitor. E aproveito também para incluir este aspecto. Este é um livro que não vive sem um leitor. Sem um leitor que possa, da mesma maneira, concordar ou atravessar estes autores, entrar em diálogo com estes autores, mas que possa também exasperar-se com os argumentos do livro. Há argumentos do livro que não são feitos para uma anuência completa. É? Estou, no fundo, a experimentar formas de ler. E eu acho que esta ideia da experimentação está muito ligada à ideia da respiração. É? Isto é apenas um modo de experimentar certas leituras. Eu não estou à procura da verdade, eu não quero descobrir os segredos de um aparato textual, portanto não me interessa saber o que é que cada autor diz precisamente em cada momento. Em muitos casos o que eu faço, e faço isso de uma forma absolutamente consciente e absolutamente deliberada, em muitos autores eu aproveito aquilo que me interessa e deixo de lado aquilo que não me interessa.
e podem dizer que é uma interpretação incorreta, que não estou a ser fiel ao texto, que não estou a seguir os... Mas é o que eu quero fazer. E, portanto, é isso que nós fazemos enquanto leitores, é isso que nós fazemos quando vemos um filme. Nós vemos um filme e gostamos mais de certas partes do que outras, e aquelas que, no fundo, vão ser para nós mais significativas, mais cruciais, que podem ter alguma utilidade, são aquelas a que nós damos mais importância. E o mesmo aqui. Não é? O Mário de Andrade, que me interessa, é um certo Mário de Andrade, porque eu tenho uma admiração absolutamente indescritível, mas há outras partes da obra do Mário de Andrade que não me interessam. E, portanto, eu dou-me ao luxo de deixá-las de lado, o mesmo com o Essa, o mesmo com o Camilo, o mesmo com o Lobo Antunes. O Lobo Antunes é um autor sobre o qual eu me dediquei bastante, escrevi bastante sobre ele, o meu doutoramento foi sobre o Lobo Antunes, e, no entanto, neste texto eu decidi arejar de tal ponto a obra do Lobo Antunes que acabei por deixar de lado os seus romances, que são, naturalmente, a parte mais estudada e, normalmente, mais valorizada da obra dele. E, portanto, são as contingências, digamos assim, que resultam de ter sobre a literatura e sobre a crítica literária uma postura que, sim, que é de irreverência, mas que é também de grande intimidade. Eu não escrevo sobre autores que não são importantes para mim, num sentido até pessoal. E acho que isso se nota neste livro. Eu queria justamente lançar-me para os autores e para as ideias em concreto que tu sugeres ao longo do livro, começando precisamente com Mário de Andrade, se estiveres de acordo. O que significa começar pelo último capítulo. Portanto, vamos a rebolo do fim para o princípio. Capítulo 8, Aos Ombros de Macunaíma. Eu queria, se me perdoas a ousadia, resumir a tese central do deste último capítulo, que é essencialmente sobre o Macunaíma de Mário de Andrade, dizendo o seguinte, talvez, e evidentemente sente-te à vontade para discordar do meu resumo. Tu defendes que Macunaíma foi, ao longo das décadas, vítima de uma leitura errada. E essa leitura errada é a leitura sob o signo da antropofagia. A antropofagia converteu Macunaíma naquilo que Macunaíma não é, essencialmente, ou só é subsidiariamente. E a razão pela qual isso aconteceu, na tua argumentação, tem que ver com o facto de que ler Macunaíma de Mário de Andrade sob o signo da antropofagia é extremamente conveniente para transformar Macunaíma num artigo de exportação. Ou seja, algo que pode ser facilmente vendido para fora do Brasil. O que, ironicamente, é nada mais, nada menos do que aquilo contra o qual Macunaíma foi escrito. Então, terminas, ou de alguma maneira, esta aporia, esta encruzilhada em que Macunaíma acaba por se encontrar, tu propões não resolvê-la, mas talvez estendê-la, lendo Bacurau, de Kleber Mendonça Filho, o filme de 2019, defendendo que há em Bacurau uma espécie de continuação, talvez, desta tentação de transformar coisas em artigos de exportação. E se me permites, vou ler muito rapidamente um parágrafo onde creio que encapsulas bastante bem esta tua ideia, esta tua tese sobre Macunaíma. Página 244. E cito:
A minha opinião geral é que devemos libertar-nos da tendência para ler Macunaíma em sede antropofágica, pela simples razão de que o vocabulário teleológico de Oswald atravanca o espírito pragmático de Mário com a insistência em ontologias e epistemologias hegemónicas. Emancipados desse constrangimento, poderemos, suponho, compreender melhor as possibilidades do seu monumental projeto de levar as belas letras brasileiras a um contato cumulativo com formas diversas e heterogéneas de cultura popular. Nestes termos, que sentido faz ler o Macunaíma através da performance auto-excitante e encantatória da antropofagia? Fim de citação. Eu creio que esta performance auto-excitante e encantatória de antropofagia, André, diz muito sobre a tal irreverência com que tu te queres aproximar destes livros. Queres falar um pouco mais sobre o teu argumento e a forma como colocas em diálogo Macunaíma, a antropofagia e Bacurau? Antes de mais, devo dizer que a tua descrição, o teu resumo do meu argumento é absolutamente perfeito. Portanto, a resposta já me deste tu, mas eu posso falar um pouco mais, porque na verdade, essa questão torna-se central no livro, sempre que eu falo da cultura brasileira ou da literatura brasileira, e o primeiro capítulo onde trato extensamente de questões ligadas à antropofagia, onde faço uma crítica, que eu vou dizer de longo alcance à antropofagia, é justamente o capítulo 3, onde faço, na verdade, de forma um pouco oblíqua, porque eu utilizo um texto de Jorge de Sena sobre Machado de Assis para fazer uma crítica a algumas das premissas antropofágicas. Da antropofagia, naturalmente, do Oswaldo de Andrade, porque também há várias maneiras de entender a antropofagia, e a antropofagia, como tu sabes, tornou-se numa metáfora cultural extraordinariamente útil. Extraordinariamente útil justamente para criar artigos de exportação. E quando tu crias um artigo de exportação, ou a possibilidade de criar um artigo de exportação, está ligada à possibilidade de criar um artigo de importação. Portanto, há alguém do outro lado que vai adquirir esse artigo e o vai utilizar. Quem adquire esse artigo e o vai utilizar são os brasilianistas, se nós quisermos pôr as coisas nestes termos. A questão é que a antropofagia se tornou, nas últimas décadas, o conceito talvez mais consensual em torno da cultura brasileira. E tornou-se o consenso mais consensual, sobretudo porque ele se torna extremamente útil para criar uma imagem de singularidade e de originalidade da cultura brasileira. Não é? A cultura brasileira é antropofágica. Não é? Significa isso que absorve todas as influências externas, as digere e as transforma numa outra coisa. Enfim, a descrição é conhecida, não é necessário repeti-la aqui. Mas é justamente contra este argumento central que eu escrevi esse capítulo. Mário de Andrade nunca esteve confortável com a ideia de antropofagia. Não é? Logo no início afastou-se do movimento antropofágico, aliás, ele zangou-se com Oswaldo de Andrade muito cedo, e nunca achou que o Macunaíma estava de acordo ou servia para representar, digamos assim, para tornar concretos os argumentos teóricos da antropofagia. Portanto, o Mário de Andrade sempre exprimiu zeros. Obviamente, aquilo que o Mário de Andrade pensa sobre os próprios livros não tem que ser ecoado pela crítica, que não tem de se valer, digamos assim, dessas autodescrições para fazer os seus próprios argumentos. Agora, o que me parece é que na literatura brasileira a recepção do Macunaíma foi sendo cada vez mais associada aos princípios antropofágicos. E isto é a posição dominante hoje em dia. Não se encontra praticamente texto nenhum que de facto ponha em causa esta relação
entre os movimentos culturais, entre aquilo que o Mário de Andrade quis fazer e entre aquilo que o Oswaldo de Andrade teorizou. E foi justamente essa posição que eu quis desarticular, mostrando que o Macunaíma, sim, há razões para nós considerarmos o Macunaíma como um texto antropofágico, mas há muito mais razões para não o considerarmos um texto antropofágico. Mas, independentemente desse balanço, o que me interessa é mostrar que, se nós não o considerarmos um livro antropofágico, podemos utilizá-lo com muito mais, ou muito mais facilmente, com muito mais interesse, para pensar nos problemas que o Brasil enfrenta contemporaneamente. E Bacurau é um filme que se debruça muito diretamente sobre a grande fratura colonial brasileira, que é a fratura entre o Nordeste e o Sudeste. Tu disseste no início, é a única pequena correção que eu vou fazer ao teu resumo, que eu disse as leituras, as interpretações que até agora foram dadas do Macunaíma são erradas. Eu digo, não são erradas, são coloniais. Não é? E respondem ao movimento de colonização interna do Brasil que foi feito a partir de São Paulo. E no qual o Oswaldo de Andrade teve um papel dominante. Não é? O sonho de criar artigos de exportação era o sonho cultural do Oswaldo de Andrade, não é? Que queria que a cultura brasileira fosse hegemónica, não é? Que substituísse a cultura europeia, francesa sobretudo, como cultura hegemónica. E, portanto, o sonho dele era criar um Brasil que pudesse expandir-se. O sonho de Mário de Andrade, para mim, era criar um Brasil melhor para os brasileiros. Não é? E, portanto, é justamente esse aspecto que eu quis não apenas realçar, mas também salvaguardar, dizendo, calma, tem sido simples ler o Macunaíma à luz da antropofagia, mas vamos experimentar agora afastá-los, por uma coisa de cada lado, descrever as diferenças que há entre eles, apontar aquilo que de facto é uma grande distinção entre aquilo que Mário de Andrade e Oswaldo de Andrade pensavam, e ler o Macunaíma independentemente disso. Não é? Ler o Macunaíma como uma reflexão sobre o Brasil contemporâneo, sobre as injustiças do Brasil contemporâneo. Não é? E tu, que obviamente conheces Bacurau, percebes que há uma ligação imediata. Não é? Há uma ligação imediata no modo de dar uma imagem do Brasil que escape, digamos assim, aos excepcionalismos e, sobretudo, é isto que eu descrevi como uma performance autoexcitante e encantatória. Não é? Para quem ensina, e tu passas também por isso, para quem ensina cultura brasileira nos Estados Unidos, eu também ensino, nas minhas aulas também falo da antropofagia. A antropofagia é um instrumento extraordinário, justamente porque nos permite mostrar o Brasil a uma luz de singularidade, de originalidade, a uma luz celebratória. Não é? Há um caráter celebratório em toda a obra do Oswaldo de Andrade, ou em grande parte da obra do Oswaldo de Andrade. Esse caráter celebratório não existe no Mário de Andrade. Não é? A Gilda Melo e Sousa dizia sempre que o Mário de Andrade, que o Macunaíma, era um livro pessimista. Eu acho que é um livro pessimista na descrição que nos fornece, mas é um livro que pode tornar-se otimista no tipo de ação que pode desencadear. Não é? E às vezes nós temos um pouco a ideia de que os livros são entidades fixas, estáveis, cristalizadas. Não são. Não é? Um livro é apenas um objeto que está aberto à participação do leitor, que pode ser manipulado do leitor, e muitas vezes a última página do livro é apenas a primeira página de outro livro que há de ser escrito. Não é? E é nesse sentido que eu escrevi este capítulo, dizer Macunaíma é um texto importante. Macunaíma é um texto importante não porque faz parte, porque assinala um momento excepcional da história da literatura brasileira, mas porque pode ser um texto
de alguma forma didático, de alguma forma pedagógico, de alguma forma participar na sociedade contemporânea, e que a maneira de utilizar Macunaíma é afastá-lo da leitura dominante, que é essa aproximação à antropofagia. Eu não resisto, André, pensando na ideia de excepcionalismo que satura, de facto, a tradição crítica de leitura de Macunaíma e essa associação à antropofagia, que, como tu dizes, todos nós que ensinamos cultura e literatura brasileira utilizamos, porque de facto é uma narrativa sedutora. É uma narrativa com imenso potencial de exportação, se tu quiseres. Porque é uma narrativa que singulariza. E ao singularizar, deliberadamente ou não, intencionalmente ou não, exotifica também e cria esta excepcionalidade, este excepcionalismo. Mas eu não posso deixar de ceder à tentação de relacionar isto com o que aconteceu há 2 dias em Brasília. Nós estamos aqui a falar 2 dias depois da invasão do Planalto pelos manifestantes em Brasília, e uma das coisas que mais me chocaram nos discursos que foram emergindo nas últimas 48 horas daquilo que aconteceu em Brasília no domingo, dia 8 de janeiro, é precisamente a omnipresença de marcas discursivas de excepcionalismo, uma espécie de messianismo que efetivamente está muito relacionado com um certo veio da antropofagia e da Semana da Arte Moderna de São Paulo. Esta ideia de um excepcionalismo messiânico que encontra uma espécie de braço teórico na antropofagia. Interessante assistir aos discursos, aos vídeos que foram emergindo, às palavras de ordem que eram gritadas enquanto, paradoxalmente, algumas das obras de arte do modernismo eram destruídas no interior do palácio, né? Os portinários, etc, etc. Então, creio que temos aqui imenso material para pensar no futuro, e acho que vamos provavelmente passar muito tempo a tentar interpretar aquilo que aconteceu no domingo e a tentar encontrar o lugar destes acontecimentos naquilo que é a história dos últimos 100 anos do Brasil e a tentativa de descolonização do pensamento, de ultrapassar essa colonialidade com centro em São Paulo, ou se quisermos no domingo com centro em Brasília, mas com centro em São Paulo, uma forma de uma leitura colonial do Brasil, que de facto está muito relacionada com a antropofagia e com o modernismo brasileiro. Eu gostava de passar a um outro capítulo, André, e a uma outra geografia do teu livro. No capítulo 5, tu abordas uma constelação de 3 grandes nomes da literatura angolana. O capítulo 5 é dedicado a Rui Duarte de Carvalho, mas também Luandino Vieira e Pepe Tela. A tua tese central neste capítulo é de que ler Rui Duarte de Carvalho da mesma maneira que lemos Luandino ou Pepe Tela empobrece a nossa leitura de Rui Duarte de Carvalho e não presta nenhum serviço particularmente útil a Luandino Vieira ou Pepe Tela. E o teu argumento tem muito a ver com esta ideia de literatura nacional angolana. Ou seja,
todos nós, como leitores, como professores, como investigadores, temos uma tendência natural a procurar marcas de angulanidade quando abordamos estes textos. O que, mais uma vez, e voltando ao argumento que estávamos a revisitar há momentos, mais uma vez tem a ver com necessidades, muitas vezes, de sala de aula, com a necessidade de enquadrar um texto num plano de aula, numa cultura, numa literatura nacional, num contexto político, social, cultural. Eu creio que o teu argumento e a forma como tu tentas, de alguma maneira, desmontar a armadilha da literatura nacional na leitura de Rui Duarte de Carvalho tem muito a ver com uma discussão célebre, a célebre polémica entre Frederick Jameson e Ijaz Amjad a propósito do artigo, do infame artigo de Frederick Jameson sobre a literatura e o terceiro mundo. Frederick Jameson, crítico marxista, teórico marxista respeitadíssimo, publica este artigo no final dos anos 80, dizendo que a história individual é sempre uma alegoria nacional nos países daquilo que ele designa terceiro mundo. Ou seja, a aventura, a narrativa, a trajetória individual é sempre e nunca pode deixar de ser uma alegoria de um confronto, de uma luta, de uma história de opressão e de resistência, de um confronto por justiça. Jameson foi brutalmente criticado por vários dos aspectos da sua leitura, e eu creio que de alguma maneira, André, diz-me se estarás de acordo, creio que de alguma maneira o que tu procuras fazer neste capítulo tem muito a ver com esta necessidade, com este imperativo de consciência de ler literatura angolana para além da alegoria nacional, para além do registro alegórico. Como ler Rui Duarte de Carvalho, mas também Luandino e Pepetela, como escritores aos quais não é pedido, não é exigido que sirvam como alegoria ou como ilustração de algum aspecto histórico, cultural ou político, mas que tenham toda a liberdade de escrever, pensar, refletir sobre outros temas. Eu acho que estás certo. Eu começaria talvez por dizer que, aliás, a forma do ecológico é o planetário, não é? E por isso, eu, ao longo de todo este livro, entretenho-me a desarticular alegorias nacionalistas de todos os tipos. A mais complexa talvez seja a desarticulação que eu faço da ideia do exílio, que é também uma ideia nacionalista, não é? A propósito de Jorge de Sena. E é talvez esse capítulo sobre Jorge de Sena o capítulo em que faço uma crítica, embora seja um pouco menos direta, mas faço talvez uma crítica mais profunda a isso. Mas a minha questão neste capítulo, e eu creio que este é o capítulo foi o primeiro capítulo do livro, penso eu. Eu estava a ler Rui Duarte, eu gosto muito de Pepetela, de Luandino e de Rui Duarte de Carvalho, mas é preciso fazer aqui uma pequena observação. É que o Pepetela a que eu me estou a referir é o Pepetela de Mayombe, de Sagrada Família. Portanto, um Pepetela que já não é o Pepetela que escreve hoje, é o Pepetela que escreveu há umas décadas atrás. Mas este capítulo surgiu de uma necessidade muito simples. E pensa, nós lemos sempre por contraste e comparação. É isso que nós fazemos, não é? E o capítulo surgiu como necessidade de responder a uma pergunta que eu tinha. E a pergunta é muito simples, é a pergunta que eu verbalizo no argumento, é como é que eu posso encaixar um autor como Rui Duarte de Carvalho, um autor como Luandino, um autor como Pepetela, numa mesma história literária?
Okay? E há várias maneiras de fazer isso. A história da literatura angolana é a forma habitual de se fazer isso. Mas são autores muito diferentes. E embora tenham uma preocupação muito grande com a nação e com o modo de construir a nação, não é? E é importante pensar que todos estes autores escolheram ser angolanos, não é? E esta decisão, esta escolha, esta atitude foi importantíssima para modelar, digamos assim, os seus primeiros livros. Mas Rui Duarte Carvalho parece um autor que foi capaz de superar a barreira metafísica. Não é? É um autor mais pós-metafísico, um autor que se aproxima muito mais do pragmatismo norte-americano. Não é? E essa, na verdade, é a base filosófica desse capítulo. Não é? Eu separo o Rui Duarte Carvalho do Pepe Tela e do Luandino, e digo que o Pepe Tela e o Luandino estão um pouco mais atrás no caminho em relação à nação. Não é? E esse caminho é, na verdade, o caminho que vai da metafísica a um mundo pós-metafísico, a um mundo em que o pragmatismo, digamos assim, se torna mais importante. Em termos práticos, o que eu quis mostrar é que a ficção do Rui Duarte Carvalho nos obriga a considerar uma imagem de Angola que já não é a Angola de Luandino e já não é a Angola de Pepe Tela. É uma Angola que já foi capaz de superar a necessidade de alegorizar a nação e se tornou muito mais uma questão de como melhorar o país. Eu não sei se estou a ser muito claro, porque eu acho que tu explicaste melhor o argumento do que eu. Mas, no fundo, é essa a minha posição. A distinção que eu faço tem muito a ver com isso. Tem muito a ver com isso. Há um momento em que foi necessário criar uma imagem de nação. Há um momento em que foi necessário lutar por materializar essa imagem da nação, e, portanto, os momentos mais épicos, mas há um momento em que essa imagem da nação já não é suficiente, e em que temos de escapar, de pôr de lado essa imagem da nação e olhar para a Angola real. É um pouco isto, entendes? E acho que eu aprecio muito a obra do Rui Duarte Carvalho, e acho que o Rui Duarte Carvalho tem ocupado uma posição relativamente secundária, quando a posição dele, até enquanto antropólogo, enquanto sociólogo, alguém que de facto fez uma reflexão muito extensa sobre a sociedade angolana, nos pode ser muito útil hoje em dia. Não é? Tem a ver um pouco com isto. Eu acho que o Rui Duarte Carvalho foi capaz de ultrapassar as alegorias da nação e a necessidade de alegorizar a nação, de uma forma que esse Pepe Tela e Luandino não tinham sido capazes, ou não foram capazes. Não é? Mas eu chamo também a atenção para um modo que muitas vezes eu leio autores em situações específicas. Tu podes dizer, mas Pepe Tela não é sempre assim. Eu concordo, mas Pepe Tela foi assim nesses livros. E, portanto, eu estou mais diretamente a falar com o leitor desses livros. Não é? Porque também é relativamente fácil, e outra vez, nós, enquanto professores, sentimos muitas vezes necessidade de descrever em relação a um autor aquilo que chamamos como projeto literário. Não é? E partimos do princípio que todos os autores têm dentro de si um projeto literário, que vão desdobrando, desenvolvendo esse projeto literário, e que a compreensão desse projeto literário é qualquer coisa importante para conceber os livros, para compreender os livros. Eu não sei se acho que os livros se compreendem individualmente e em relação e em contraste com outros livros, mais do que propriamente pela sua submissão, pela sua articulação num determinado projeto literário. Portanto, foi isso que eu quis aqui mostrar, porque muitas vezes a história da literatura angolana ainda é contada em função justamente do modo como se constrói uma alegoria da nação e como essa alegoria da nação é singular e original. Há sempre, obviamente, os excepcionalismos e as metáforas de origem são necessárias. Não é? Não podes criar um país como Angola sem criar uma cultura que seja angolana.
E por isso a independência cultural angolana antecedeu a independência política, não é? Pelo menos à luz das descrições que nós habitualmente fazemos. O que eu quis aí foi mudar a tónica e dizer é preciso terem atenção que há outros aspectos, que há outros ângulos, que há outras perspectivas e que esses outros ângulos podem ser muito importantes. No Rui Duarte Carvalho não há nenhuma definição sobre Angola. Não há nenhuma descrição exata de Angola. O que nós temos é uma pluralidade de descrições, muitas delas incompatíveis entre si, muitas possibilidades de atualizar Angola a todo momento. Não é? E isso, para mim, torna-se mais útil do que uma alegoria nacional que possa ser usada como símbolo. Eu vejo uma relação muito interessante, André, entre a tua leitura do Duarte Carvalho no contexto de Angola e a leitura que fazes de Jorge de Sena no contexto de Portugal. E a relação que eu vejo é uma relação espelhada e que tem a ver, tanto num caso como no outro, com geografia. E com a forma como a geografia, de alguma maneira, orienta a tua leitura ecológica destes dois autores, Jorge de Sena e Rui Duarte Carvalho. Eu creio que argumentas muitíssimo bem em favor da forma como, para Rui Duarte de Carvalho, a geografia de Angola talvez não seja tão importante para ler o seu projeto, para ler o seu livro, e embora ele escreva a partir de Angola, num certo sentido, e Jorge de Sena, no teu capítulo Acordar os Vizinhos, Jorge de Sena, estando longe de Portugal, escreve em Portugal. A sua escrita é uma escrita entranhada ou saturada nessa geografia que é Portugal. Então creio que estabeleces aqui um espelho e a leitura que fazes de Jorge de Sena, que é um autor que por várias razões e também pessoais me é muito caro a mim e a ti também, e esta conexão com Santa Bárbara, parece-me bem interessante. Eu gostaria de te ouvir um pouco mais, se quisesse dizer 2 ou 3 palavras sobre a tua leitura de Jorge de Sena, no capítulo Acordar os Vizinhos, e a forma como, talvez a contrapelo daquilo que dizes ou escreves sobre Rui Duarte de Carvalho, a geografia é profundamente importante em Jorge de Sena. É curioso, eu não tinha pensado nessa aproximação, mas acho que faz todo o sentido, tens toda a razão. E sim, quer dizer, esse capítulo sobre o Jorge de Sena é uma crítica à ideia do exílio. Não é? E eu dou por mim, a perceber que a maior parte dos teóricos do exílio, em Portugal, a respeito de Sena, é disso que eu estou a falar, na verdade falam de Portugal, escrevem de Portugal. Parece que se põem nos sapatos de Sena e sentem a dor que ele teria sentido por estar no exílio. Mas o exílio, para mim, não tem essa significação. O Jorge Sena precisava de estar longe de Portugal e de viver longe de Portugal para estar perto de Portugal. E é isso, no fundo, que eu defendo nesse capítulo. Não é? A presença de Sena em Portugal foi amplificada pela sua distância do país. E foi amplificada justamente porque ele encontrou todas as estratégias, ou desenvolveu todas as estratégias que podia, nomeadamente a epistolar. Não é? Ele é um extraordinário epistológrafo, aliás, como o Mário de Andrade, e desenvolveu uma série de estratégias para estar em Portugal, para estar a escrever para portugueses, mas a escrever também a partir de Portugal, mesmo que estivesse no Brasil ou nos Estados Unidos. Não é? E aí eu faço uma reflexão sobre o exílio, que também parte do princípio. Há outra relação com a antropofagia. O exílio também é extraordinariamente útil. Não é? Eu creio que começo esse capítulo dizendo isso. Quer dizer, há muitos poetas portugueses que devem a sua fama ao facto de terem vivido no estrangeiro. E esse tempo de vida no estrangeiro chama-se normalmente exílio.
e ao exílio correspondem uma série de notações negativas, pessimistas, trágicas, de afastamento da pátria. Ora, o que eu acho é que o Sena, novamente, o Sena esteve mais presente em Portugal pelo facto de estar fora. O facto de estar fora, primeiro, deu-lhe acesso a uma coisa, a uma profissão a que ele não tinha acesso em Portugal. Ele queria dar aulas de literatura e encontrou esse espaço no Brasil e posteriormente nos Estados Unidos e nunca encontrou esse espaço em Portugal. Mas, por outro lado, o facto de ser, digamos assim, um dos grandes representantes da cultura portuguesa no estrangeiro, deu à voz dele um eco e uma ressonância que ele não teria se estivesse em Portugal. Justamente porque em Portugal havia mais pessoas, porque em Portugal ele não era tão singular, não era uma voz tão especial, digamos assim. Portanto, nesse capítulo sobre Jorge de Sena, eu o que faço é criticar a utilização excessiva da palavra exílio, sobretudo nas suas notações mais negativas, e argumentar que a presença de Sena na cultura portuguesa foi, em grande medida, o resultado ou a consequência da sua vida no estrangeiro. Não é? E que as coisas estão implicitamente ligadas. Que se o Sena não tivesse feito a carreira que fez fora de Portugal, possivelmente a obra dele não teria tido a expressão que teve em Portugal. Apesar de todas as queixas que o Sena fazia, apesar de todos os problemas que teve, apesar da obra dele não ser valorizada durante décadas e tudo mais, mas de qualquer modo eu acho que isto é importante. O modo como ele encontrou espaço para respirar fora do país. E lembro muito rapidamente que é duvidoso que ele tivesse escrito os livros que escreveu sobre Camões, corretos ou incorretos, foram livros revolucionários, que abriram os estudos camonianos para a modernidade. É duvidoso que ele tivesse escrito os mesmos livros se não tivesse o espaço para respirar que teve, sobretudo no Brasil. É também duvidoso que ele tivesse escrito alguns dos textos que escreveu sobre a cultura portuguesa a partir de uma perspectiva externa, se não tivesse vivido nos Estados Unidos. E, portanto, eu acho que a obra do Sena, que é das obras mais extraordinárias da segunda metade do século XX em Portugal, se enriqueceu imenso porque o Sena dispôs de espaço para respirar no estrangeiro e não foi, digamos assim, domesticado pelas fronteiras pátrias, pelas fronteiras do excepcionalismo. Aliás, pensa tu, por exemplo, que a primeira grande descrição de Camões, dos Lusíadas, enquanto um poema anti-imperialista, foi fornecida por Sena. Essa descrição foi depois ecoada por outros autores. Eu acho que é uma descrição importantíssima. É, de facto, um olhar absolutamente revolucionário e, se quiseres, ultra irreverente sobre os Lusíadas, e eu não desarticulo dessa presença no estrangeiro. Portanto, se exílio quer dizer viver uma vida triste, nostálgica, a sonhar com o regresso à pátria, eu acho que o Sena não esteve exilado. Se exílio, e por isso eu sugiro que se use uma outra palavra, êxodo, é uma palavra, podia ser outra qualquer. Também não estou à procura do sentido preciso de êxodo, nem da história da utilização desta palavra, mas apenas no modo como esta palavra me permite chamar a atenção para a distinção que há entre uma vida no estrangeiro, que é passada a desejar o regresso à pátria, e uma vida no estrangeiro que é passada, como passou Sena, numa relação agónica com a cultura portuguesa. Em relação ao Rui Duarte Carvalho, eu acho que tens toda a razão quando sublinhas o tópico da geografia. Eu não sei se te lembrares da crítica que há, portanto, da fortuna crítica em torno do Rui Duarte Carvalho. Grande parte dos textos foca justamente a sua, ou
a mobilidade que há nos seus textos, a ideia de deslocamento, não é? A ideia de travessia, a ideia de vereda, não é? Pensando sempre no Rui Duarte de Carvalho como um autor que está em movimento, como um antropólogo que está em movimento à procura de Angola. E isto é verdade, eu acho que isto é verdade num sentido literal. O Eduardo Carvalho ficou conhecido na antropologia, ficou conhecido pelos estudos que apresentou sobre populações nómadas do sul de Angola, que ele acompanhava em trabalho de campo anualmente. Portanto, tudo isto está correto, mas eu acho que a reflexão que o Rui Duarte Carvalho nos providencia de Angola é uma reflexão que parte da geografia, que parte da sociedade e que vai, na verdade, num sentido bastante mais amplo, porque ele reflete sobre essa metáfora do país, não é? E o que é o país, não o conjunto das pessoas que nele vivem, o conjunto dos modos de vida que têm de conviver entre si. Portanto, eu acho que, só no fundo, para concluir esta resposta e concluir, novamente traçando uma distinção entre Rui Duarte Carvalho e o Pepe Tela e o Luandino, pelo menos dessa época, é que o Rui Duarte Carvalho era mais democrata do que marxista, neste sentido. Portanto, parece-me alguém que estava mais atento à pluralidade de sentidos e de modos de vida do território a que chamamos Angola, do que propriamente à importância de construir uma alegoria nacional. Eu não estou a dizer que não são duas formas diferentes de pensar a comunidade. E qualquer um deles está a pensar em construir comunidade, obviamente. Pepe Tela, desde o Mayombe, o Nugunga, que se preocupa com a construção da comunidade, Luandino, evidentemente, criando uma língua portuguesa tão hibridizada que se torna ilegível aos olhos do colonizador, mas eu creio que nesta reflexão sobre o território, Rui Duarte Carvalho foi um pouco mais longe e foi capaz de ultrapassar, digamos assim, a fronteira da metafísica e procurar um modo de pensamento, vamos dizer assim, pós-metafísico. Referiste, a dada altura, a relação agónica com a cultura portuguesa, André. O teu capítulo 2, que se centra em Camilo e Essa, tenta justamente fazer lidar com um dos aspectos mais agónicos da cultura portuguesa e que é como relacionar, como valorizar Essa e Camilo. E eu creio que um dos teus subcapítulos, o título de um dos teus subcapítulos, exprime perfeitamente essa relação agónica com a tradição crítica de Essa e de Camilo. Mudar o rumo da conversa. É assim que tu intitulas um dos teus subcapítulos, e eu creio que isso poderia ser o lema de vários dos capítulos deste livro, mas em particular destes que se debruçam sobre Essa de Queiroz e Camilo Castelo. Acontece que, enquanto eu relia este segundo capítulo, veio-me à ideia o argumento que Agostinho da Silva escreve num dos meus livros favoritos, que é o seu Reflexão à Margem da Literatura Portuguesa, publicado no Brasil, justamente, em 1956. Eu não vou sintetizar o teu argumento e a relação que tu estabeleces entre Essa e Camilo, porque prefiro que sejas tu a fazê-lo. Mas gostaria de citar um breve excerto de Agostinho da Silva, e já vais perceber porquê, que creio estabelece uma relação bem interessante com o teu argumento. Agostinho da Silva diz o seguinte, e cito: lendo Essa, é impossível compreender como Portugal funciona. As suas serras são tão extravagantes como as suas cidades. E neste ponto Essa nunca se afastou do ambiente das prosas bárbaras. Tudo o que nos conta de Portugal é extremamente pitoresco, com os seus saraus literários, as suas burguesas preguiçosas, os seus campos de cavalos,
os seus médicos desocupados num país de doentes, os seus ministros que não têm cultura, os seus burocratas que estão vivendo do caldo das secretarias de que falou Oliveira Martins, os seus padres que são funcionários públicos, a devoção estreita, hipócrita e incompreensível das suas piadas. É a admirável literatura de um escritor que viu Portugal nas suas férias de consumo. Fim de citação. Parece-me interessante, perturbador e estimulante que este trecho de Agostinho da Silva, escrito em 1956, tenha tanto em comum com o teu argumento, escrito em 2021, e que ainda assim tenhas sentido a necessidade de chamar a este subcapítulo mudar o rumo da conversa. Então a minha pergunta é: que relação agónica é esta que temos com essa e com Camilo, mas particularmente com o essa e com a forma como essa viu Portugal, que em meio século é tão difícil mudar o rumo da conversa? Ótima pergunta. Eu vou primeiro confessar como é que surgiu o segundo. O primeiro e o segundo capítulo estão articulados de variedíssimas maneiras. E eu posso explicar-te como é que surgiu o segundo capítulo. Eu escrevi o primeiro, não é? Que no fundo faz uma defesa apaixonada da obra de Camilo, dizendo que se nós quisermos encontrar certas coisas em Portugal que nos digam muito, que nos liguem muito a Portugal, vamos encontrá-las em Camilo e não em essa. Mas quando acabei o capítulo, disse para comigo: caramba, fui injusto com essa. Porque eu gosto sobretudo da Cidade e as Serras, é um livro que eu leio desde pequeno, e eu gosto do livro. Não significa que eu partilhe sobre o livro aquilo que a maior parte das pessoas pensa sobre o livro, como fica depois claro. Mas eu gosto do livro e tinha sido um pouco injusto em relação ao livro no primeiro capítulo. Então decidi escrever um mais focado na Cidade e as Serras, tentando, no fundo, mostrar aquilo que eu pensava da Cidade e as Serras. E o cerne do meu argumento está também, novamente, numa distinção e um mudar de rumo. Eu digo, A Cidade e as Serras é um livro magnífico, mas tem sido lido como, se quiseres, alegoria do que o Essa pensava sobre Portugal. Portanto, tem sido lido sob uma tónica nacionalista, e é um livro que, de alguma forma, não é, o que a crítica nos diz é que A Cidade e as Serras nos aproxima de Portugal, nos aproxima de um Portugal autêntico, de um Portugal verdadeiro, de um Portugal nacionalizado, não é? Ou renacionalizado, para pensar nas discussões que se tinham na altura a esse respeito. E eu acho que isso não é verdade. Eu acho que Tormes é Tormes de Jacinto. É um lugar absolutamente privado. Jacinto é alguém que vive em Paris, tem uma série de problemas, não é? É um problema depressivo grave, se quisermos usar diagnósticos contemporâneos, tem um problema depressivo grave, muda-se para as serras portuguesas e nas serras portuguesas consegue, de facto, encontrar um ambiente terapêutico e a vida dele melhora por várias razões. O que eu acho é que essa experiência é uma experiência individual, uma experiência idiosincrática, que não é reprodutível nos termos de uma experiência nacional. E, portanto, aquilo que se está a dizer sobre Tormes está a ser dito sobre Tormes de Jacinto e não sobre a Tormes dos portugueses. Mas a tradição crítica fez precisamente o contrário, não é? Até porque encontrou neste último essa, estou a usar a designação com maiúsculas que normalmente é utilizada, encontrou no último essa um essa que não estava no primeiro essa. O primeiro essa era um essa extremamente crítico, viperino, sarcástico, que endereçou uma crítica potentíssima à sociedade portuguesa, e o último essa seria um essa reconciliado com as coisas nacionais, não é? E quer tu leias A Cidade e as Serras de uma maneira, quer tu leias A Cidade e as Serras de outra maneira, quer aches que aquela tese é verdadeira, quer aches que aquela tese é falsa,
No entanto, essa tese continua a estar, digamos assim, rodeada pela aura do nacionalismo, não é? E toda a gente pensa nas terras portuguesas, vai a Tormes e pensa que encontrou o verdadeiro Portugal. E come o arroz de frango, enfim, todas essas coisas. Eu acho que isso não é assim. Eu acho que A Cidade das Serras é um livro magnífico, novamente, mas acho que é uma experiência terapêutica que só Jacinto de Tormes, um milionário, vivendo em condições muito particulares, num tempo muito particular, pôde ter à sua disponibilidade. Portanto, esse eu não sei se fui muito claro, mas esse é o meu argumento central. É o argumento que me permite, digamos assim, fazer essa mudança no rumo da conversa. Em relação à tua pergunta principal, em relação ao modo agónico de relação com a cultura portuguesa, eu acho que está inscrito logo no título deste livro, não é? Um livro que respira é um livro que se abre, que se expande, não é? E se nós nos expandirmos continuamente, vamos acabar por ultrapassar as fronteiras da cultura portuguesa, e isso quer dizer as fronteiras do vocabulário que a cultura portuguesa normalmente usa para se autodescrever. Isso significa vamos ultrapassar as metáforas que a cultura portuguesa normalmente vê como mais importantes, vamos ultrapassar todos os regimes de excepcionalidade, de singularidade e de originalidade que nos permitam dizer que os portugueses não são espanhóis e por aí fora. E esse tipo de fronteiras que eu tento continuamente ultrapassar, não é? Mostrando que os livros podem ser importantes para nós a título individual e não a título nacional. Não é? São essas, para mim, as leituras erradas. Aqui errada não significa que esteja hermeneuticamente incorreta, mas significa, sobretudo, uma leitura que não resiste tão bem, pelo menos na minha opinião, ao teste da utilidade. E esse teste da utilidade da leitura, para mim, é absolutamente crucial. Aqui entra também a dimensão do professor, não é? Uma dimensão que tu também sentes. Nós somos professores de literatura numa época em que a literatura não tem a importância que já teve, numa época em que a literatura está em confronto permanente com outros modos mediáticos, numa época em que a literatura, na verdade, foi, em grande medida, afastada para um lugar quase irrelevante e secundaríssimo da crítica cultural. Não é? Eu tento, com este livro, também recuperar o espaço da literatura, dizendo que um livro é um instrumento que nós podemos usar de várias maneiras e que um livro, independentemente da sua capacidade de representar outras vozes, pode ser um instrumento de mudança. Não é? E é uma coisa que eu também queria sublinhar. Em nenhum destes capítulos, a questão da representação assume um papel primordial. Não é? Hoje em dia também nós estamos perante uma situação, eu entendo, em que a utilidade da literatura é também limitada ou restringida à capacidade para representar coisas que normalmente não são representadas, sujeitos que normalmente não são representados, etc. Eu acho que isso é um papel importante, evidentemente, mas não é o único papel. Não é? E, portanto, tentei construir um livro que funcionasse como um instrumento de irreverência, um instrumento de dissidência e que mostrasse que há várias vozes a povoar o nosso mundo e que essas vozes também são construídas por nós. Não é? E foi, no fundo, isso que foi essa ideia que tentei transportar ao longo de todos os capítulos. Eu gostava, talvez, uma última pergunta, já que já estamos. Uma pergunta talvez demasiado abstrata, mas que poderás talvez responder de forma muito breve, André, se te apetecer, evidentemente. No final da leitura do teu livro, dei por mim a pensar nesta ideia do Peter Sloterdijk, que é a grande figura da modernidade é a queda. Se a grande figura, segundo o Peter Sloterdijk,
se a grande figura da Idade Média é o homem que caminha, o homo viator, que faz o seu trajeto, a grande figura da modernidade é o homem que cai do céu, que cai da metafísica, que cai na realidade. Eu creio que o teu livro se inscreve num esforço emergente de criar ou de configurar uma nova figura para além da queda. Pode ser a figura da solidariedade, utilizando uma palavra que tu inscreves no subtítulo, pode ser a figura da respiração, a palavra que tu utilizas no título do teu livro. Num caso como noutro, creio que estamos precisamente já para além da queda. Estamos numa figura, são figuras expansivas e, se quiseres, de reascensionais. Como é que vês o futuro das leituras, das literaturas em língua portuguesa para além da queda? E para além, já agora, pegando nas tuas últimas palavras, para além da representação, se quiseres. Eu acho que essa é uma pergunta importantíssima, não é? Não apenas porque esse futuro também é construído hoje, não é? Antes de mais, acho que tens razão, acho que a figura da queda já não é suficiente no mundo planetário, não é? Mas aí eu recorreria também ao Peter Sloterdijk, e outra imagem que ele nos dá das esferas e do modo como o sujeito é, no fundo, constituído, é um polo em ressonância, não é? Com um individualismo, digamos assim, não faz parte da condição de vida neste planeta. Eu acho que o futuro das literaturas está em grande parte dependente do futuro de quem escreve literatura e de quem lê literatura e de quem a ensina. Não é? Acho que depende do modo como nós conseguimos persuadir os nossos alunos, no que diz respeito a quem está a ensiná-la, evidentemente, no modo como nós conseguimos ou não conseguimos persuadir os nossos alunos que a literatura pode ter importância nas vidas deles. Agora, como é que cada um faz isso? É uma pergunta que eu não sei responder. Não é? Eu escrevi aqui um livro absolutamente pessoal, no sentido em que acho que as leituras que eu faço são interessantes para mim. Se forem interessantes para outras pessoas, ótimo. Se persuadirem alguém a ler algum destes livros, ótimo, não é? Se o capítulo sobre Macunaíma persuadir alguém a ler o Macunaíma, ótimo. Portanto, acho que essa sobrevivência ou esse futuro está dependente daquilo que nós fizermos no presente, não é? E o que nós fazemos no presente é tentar, se calhar, mudar o rumo da conversa e tentar imprimir àquilo que fazemos uma direção distinta daquela que até agora foi tomada, ou pelo menos daquela que até agora nos levou para espaços de secundarização. Não tenho grandes respostas, não é? Acho que tens inteiramente razão, acho que a literatura deve ser planetária e, portanto, as figuras da respiração, como aqui usei, a figura da solidariedade. Se tu percebeste bem, a solidariedade que está neste livro é implícita. Não é uma solidariedade que esteja desenvolvida teoricamente. É solidariedade que resulta de tu expandires o número de relações e a natureza das relações entre as várias figuras ou as várias formas que estão aqui em jogo. Não é? E essa ideia de solidariedade enquanto expansão de uma rede de relações interpessoais é, para mim, digamos, a ontologia a que nós devemos obedecer, ou aquela que nós devemos perseguir. Não é? E, portanto, é a resposta que eu te posso dar. Eu vejo o futuro da literatura como um futuro necessariamente mais solidário. O que é que isso quer dizer? Bom, o teu trabalho também, de certa maneira, tenta abrir caminhos que criem formas de solidariedade entre diversas entidades. Não é? Creio que é esta a resposta que eu posso dar-te. Muito obrigado, André. Foi um prazer conversar sobre os livros que respiram. O prazer foi todo meu e de facto, as tuas perguntas e as tuas provocações fizeram-me pensar no livro de outra maneira e respirar também melhor dentro do meu livro. Obrigado.
Muito obrigada. Podemos desde já começar por agradecer e felicitar André Correia de Sá e Pedro Lopes de Almeida por esta bela e rica apresentação. Certo, vai suscitar novas leituras, novas interpretações, porque os livros foram feitos sobre o André para respirar. Portanto, não sei se há alguém que queira colocar um comentário ou uma pergunta. Ultrapassámos o nosso tempo, mas não faz mal, foi excelente. Não sei se alguém quer colocar alguma questão. As pessoas por vezes são um bocadinho tímidas. Em todo caso, se não há questões, vamos terminar por aqui. Uma vez mais, obrigada aos dois por este belo encontro em torno da apresentação de livros que respiram pensamento ecológico e solidariedade nas literaturas em português, atualmente disponível na Biblioteca Gulbenkian. Queremos também agradecer a todos os que do outro lado assistiram, sem esquecer a nossa colega Isabel de Barros, e este encontro será colocado em breve no site da Fundação e será divulgado através das nossas redes sociais, Facebook e Twitter. Recordamos que o próximo encontro da Biblioteca Gulbenkian decorrerá amanhã, por volta das 17h30, hora de Paris. Uma vez mais, muito obrigada a todos.